assunto de hoje é mastite e eu trouxe uma especialista nesse assunto, a Sol, que é enfermeira, consultora de aleitamento materno e vivencia muitos casos de mastite, né, Sol? Meu Deus. Então, assim, para a gente começar, o que é a mastite, o que causa, o que a gente pode fazer para evitar? Então, a mastite, Mari, ela pode ser um processo inflamatório, como ela pode ser um processo infeccioso, né? O processo inflamatório, ele é mais fácil de curar uma mastite. Por quê? Porque você vai lá, vai drenar essa mama, vai botar uma compressa fria, né? Não se coloca compressa quente em mastite. E o que eu mais tenho presenciado? Que muitos médicos, tipo pediatra ou até clínico geral, vão lá e explicam para a mãe que ela tem que colocar uma compressa quente. Mas não se coloca compressa quente. Porque quanto mais compressa quente você colocar na mama, água quente, né? Enfim, mais você vai estar intensificando aquele processo. Então, o que você tem que fazer? Não achar que você dá conta sozinha. O que vai passar, né? Ou Não, que vai passar. tô com uma dor aqui, tá ardendo, mas vai passar, vai melhorar. Às vezes, a mastite ela é causada por uma obstrução de ducto, entende? Às vezes, a mama está fissurada e daí tem pessoas que acham que tá machucando, mas isso vai passar. Eu sempre vou repetir isso, né? Mamilo machucado é pega incorreta. Eu tenho recebido uns chamados para, você faz laser? Porque eu preciso de laser para cicatrizar a minha mama. Porque eu tive uma consultora e ela disse que a pega está correta, mas que ela não trabalha com laser. Eu falo, laser sozinho eu não faço. Eu vou fazer a consultoria de aleitamento materno, porque nessa consultoria eu vou corrigir a pega, vou ver o que está acontecendo para poder, às vezes é uma tensão que o bebê tem, sabe? Às vezes o bebê tem uma ATM tão intensa que o que acontece? Ele prende, né? Prende ali o mamilo, em vez de ele pegar a areola e sugar, ele prende, ele morde. E isso vai fazer com que machuque. Então, não adianta eu fazer o laser se a gente não corrigiu o que está errado. Entendeu? E aí eu falo, só o laser eu não faço. Eu nem cobro pelo laser à parte. O laser está incluso na minha consultoria. Porque eu acho que não adianta eu dizer para você, vou fazer laser hoje, amanhã, depois, vou fazer 10 sessões de laser. Se eu não corrigir, não vai ter cicatrização. Então, eu não vou fazer laser assim. E aí, realmente, quando eu vou, sempre tem alguma coisa, ou a mãe está pegando errado, ou sabe, ou o bebê realmente está mordendo. E essas fissuras mamilares, o que acontece? Na boca tem ali a flora bacteriana. Então, se uma bactériazinha resolver entrar ali numa fissurazinha daquela, e lá se instalar, vai fazer um abscesso. Aí é uma mastite. Mas eu costumo dizer que é uma mastite mais tenebrosa, porque quando faz abscesso encapsulado, aí tem que tomar antibiótico, tem que fazer ultrassom, muitas vezes tem que drenar, às vezes punção com agulha e seringa, né, que a mastologista costuma muito a fazer, mas muitas das vezes também realmente precisa ir na maternidade, ir para o centro cirúrgico, fazer um dreno, colocar um dreno de Penrose, que é um drenozinho específico, né? E para aquela mama drenar toda aquela secreção que tem. E também não adianta a gente deixar parado, tá, Mari? A Mari também está de choque. Eu fico assim, como as pessoas chegam nesse processo, assim, eu fico muito triste, porque eu sinto alguma dor e eu já vou em busca, sabe? Porque eu penso que quanto mais vai passando, mais vai agravar. Então, assim, se tu tá sentindo alguma coisinha,
Busca ajuda, busca informação, porque tu vai chegar quando já está num estágio tão grande e ter que passar por tudo isso, tão sofrido. E é um estágio muito doloroso, porque você tem um bebê para cuidar. Exatamente, né? já está passando por várias situações. Isso. Eu tenho uma paciente esse mês passado que foi um caso bem grave, assim. Ela fez uma mastite extremamente séria e ela foi no médico primeiro e o médico mandou para casa. Mandou para casa com um tipo de antibiótico e tipo não pediu um ultrassom, entendeu? Porque precisa ser visto isso mais a fundo. Talvez se pedisse um ultrassom e entrasse com os cuidados naquele primeiro momento que ela foi no hospital, ela não teria chego aonde chegou, entende? Porque assim, ó, o abscesso vai romper o tecido, tá? Se não cuidar, ele vai romper o tecido. Então não ache que vá dar conta sozinha, sabe? Peça ajuda, peça ajuda. Ah, mas é só um vermelhinho. Às vezes, aquele vermelhinho, se você pede ajuda, vai fazer uma boa drenagem na mama, vai tomar os primeiros cuidados, a mastite já foi embora. Entende? Mas se é só um vermelhinho e eu acho que eu vou dar conta sozinha, eu acabo não dando e as coisas começam a ficar muito mais sérias. Então, é isso que eu falo, assim, a gente tem acesso às informações, a gente tem condições de buscar ajuda e deixar e evitar que algo pior aconteça. Até porque Muito a gente pior. precisa amamentar essa criança, a gente precisa, né, de todo esse processo, e aí vai chegar num estágio desse. Mas é que isso é da mulher, né, Mari? É da mulher achar que ela dá conta de tudo. Eu acho que é o momento da mulher ter consciência de que ela não tem que dar conta de tudo, entendeu? Ela não tem que dar conta do mundo, né? Eu falo isso muito lá em casa. A gente quer dar conta do mundo e não. Eu acho que a gente tem que se permitir ser cuidada, né? A gente tem que se permitir e nós mulheres muitas vezes a gente não se permite ser cuidada. Não, porque eu sou forte, né? Ah, eu tive um parto normal, nossa, vou ter que amamentar. Gente, calma, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Simples né? assim. Simples assim. A gente tem que se permitir a ser cuidada. Não vou pedir para ninguém me cuidar porque eu vou dar jeito nisso. E não vai dar. E não vai dar. Entende? E depois quem sofre é a pessoa, né? E aí, na verdade, assim, sofre a pessoa, sofre o bebê, sofre o esposo também, porque muitas das vezes ele, nossa, eu poderia ter feito algo e não fiz, né? Entende? Porque a gente tem muitos esposos preocupados, sabe? Tem muitos que me ligam pedindo ajuda. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Sabe? Então, essa é uma preocupação. E a mulher, ela tem que se permitir alguém ter esse tipo de preocupação. Sol, gratidão. Muito obrigada por dividir tanto conhecimento e conteúdo. Até a próxima. Até. Osteopatia e recém-nascido. Tem alguma relação? Quem vai nos responder é a Isa, nossa osteopata. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. É um prazer estar aqui de novo. Muito bom te receber, aprender com você. E agora eu quero entender. Osteopatia, recém-nascido, tem relação ou não tem? Tem muita relação. Total relação. Inclusive, hoje em dia, todas as mães já estão a cada vez mais cedo procurando um osteopata, pelo menos para fazer um check-up e ver se está tudo certo. Com as redes sociais, ficou muito difundido vários assuntos, né? Torcicolo congênito, assimetria craniana, o uso a dificuldade de amamentação por causa do freio, tudo isso tem sido muito falado na rede social, então as mães estão, assim, bombardeadas de informação. Que bom. Bom, aí elas saem da maternidade já mandando mensagem para o osteopata. Quando é que a gente pode marcar? Que legal. Uhum. E daí como que funciona? Tu faz uma avaliação naquele bebezinho de dias? Sim, a gente faz primeiro uma conversa para entender como é que foi o parto. Todo parto, ele é um evento, né? Um acontecimento, tanto para a mãe quanto para o bebê. Pode ser que o parto tenha sido o mais tranquilo possível, ou pode ser que o parto tenha tido alguma intercorrência, acontece, é normal. E isso tudo vai gerar repercussões nesse recém-nascido.
Então, o que a gente faz é fazer uma avaliação, tentar entender como é que foi esse parto. Geralmente as mães já chegam com um videozinho para ver como é que foi, o que aconteceu, com alguma questão que elas observaram em casa de preferência de posição, meu neném prefere ficar com a cabecinha assim, ou então não está conseguindo amamentar. Tudo isso são coisas que elas já vão percebendo nos primeiros dias, então elas já vêm relatando isso. E quanto antes a gente consegue abordar, mais rápido vai ser a melhora e melhor a evolução dessa criança. Por isso que eu até falei assim, são bebezinhos de dias, então geralmente eles chegam ali bem pequenininhos mesmo. Sim. E às vezes chegam mais tarde também, e a gente sabe, né, que quanto antes melhor, né, Isa? Sim, principalmente antes dos 6 meses é onde a calota craniana ainda está bem maleável. Porque o recém-nascido ele não tem todas as suturas fechadas exatamente para passar pelo canal vaginal, então ele precisa adaptar esse crânio, e porque esse crânio ele vai crescendo conforme o cérebro vai crescendo. Então, nos primeiros 6 meses, tudo está muito maleável. Então, a gente consegue, com as técnicas manuais que são suaves, que não causam nenhum desconforto para o bebê, a gente consegue auxiliar para que tudo isso esteja livre para o crânio crescer da forma como deveria. E não porque se tem alguma disfunção, alguma tensão craniana, pode crescer um pouquinho maior para cá, um pouquinho maior para lá. E a gente também consegue avaliar se isso é um caso realmente para osteopatia ou se é um caso para o cirurgião, que pode acontecer. Claro. Se é um caso para outras especialidades, né? Para o fono também tem um papel muito importante. Então, a gente consegue fazer uma boa avaliação e determinar um tratamento adequado para essa criança. Pode ser que seja um tratamento super tranquilo, só a osteopatia e as orientações para os pais já resolvam, ou pode ser que precise de um capacete, por exemplo. Então, isso tudo a gente consegue já avaliar desde o início. Que legal. E quando a gente pensa nessa avaliação, como que a osteopata ela pode ajudar esse bebê? A gente falou aí sobre a questão do crânio, sobre a questão do torcicolo congênito, e tem mais algumas situações, refluxo, enfim, conta pra nós. Sim, nessa avaliação a gente vai avaliar o bebê todo. Então, se a gente sentir que tem uma necessidade de mexer, por exemplo, aqui na boquinha para auxiliar na amamentação, a gente consegue auxiliar. A gente consegue auxiliar no refluxo. Isso aí é uma eficácia excelente da osteopatia. E aí acaba que a gente consegue tratar uma questão muito recorrente nos bebês sem precisar do uso de medicamentos, o que é excelente. Sensacional, porque o bebê tá vomitando, tem refluxo, pum, medicação. Sim. Então por isso que o osteopata ele é integrativo, né? Sim. Ele não vê só ali o crânio, já vai fazer uma anamnese geral ali em todo aquele bebê, vai analisar tudo que está acontecendo e ajudar em várias situações, né? E muita coisa pode acontecer dentro do útero da mãe. Então, às vezes esse bebezinho vem com o pé torto, às vezes ele vem com uma displasia de quadril, que é muito comum, é uma das questões mais comuns que a gente não fala tanto. Pode acontecer de, na hora do parto, machucar o ombrinho, machucar a clavícula. Então, muita coisa pode acontecer. Sim. E é bom que as mães saibam a quem recorrer, né? Tenham um profissional de confiança para poder recorrer. E pelo menos avaliar e falar, não, siga por esse caminho que vai dar tudo certo. E às vezes são alguns detalhes, até no sono fica melhor o sono do bebê. Então, são várias coisas, porque a gente tendo essa possibilidade de tratar com o osteopata é um diferencial, né? Sim. E o osteopata, ele acaba tratando a família toda. É verdade. A gente trata a mãe, a gente trata o bebê, a gente trata o pai se precisar porque também. a mãe já vai chegar lá com dor nas costas e com alguma reclamação já. E o pai também, e daí já tá a família inteira lá tratando. E Sim. todo mundo em busca de qualidade de vida e viver essa fase, como eu falei, né? Na gestação é uma fase tão bonita, mas que quando a gente tem dor nunca é legal. E daí o bebê nasce, a mãe também fica muito com o bebê no colo, então vem a dor novamente, insegurança, enfim. Daí também não é legal. Então, quando a gente está bem, a gente está sem dor, a gente está se tratando, é diferente, né, Isa? E a mãe, ela tem muita preocupação com o filho, né? Principalmente as mães de primeira viagem. E aí elas acabam se negligenciando, porque estão sempre preocupadas e querem buscar todos os profissionais que elas podem encontrar para o filho e esquecem delas mesmas. Então, é muito importante ter um profissional que olhe para a família inteira. Verdade. Adorei. Que assunto interessante. Então, se você tem um bebezinho aí, você já sabe, né? Busque um osteopata para fazer essa avaliação completa. E são várias situações que o osteopata pode tratar. Obrigada por dividir conosco tanto conhecimento. E Obrigada até a próxima. por me convidar. Amei estar aqui com vocês. Muito bom te receber, aprender com você e poder levar informação para você aí de casa, né? Até a próxima. Até.
Atenção, mães e papais de meninas. Nós vamos falar sobre sinéquia. Você já ouviu falar? Eu trouxe a nossa cirurgia pediátrica para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mário. O que a gente precisa saber? O que é a sinéquia? A sinéquia, então, é quando os pequenos lábios das meninas, eles se fusionam, ficam juntinhos e não conseguem se separar. E isso atrapalha, por exemplo, quando vai fazer xixi, né? Às vezes, quando a menina cresce, isso não é diagnosticado, pode atrapalhar na menstruação. A menina pode ter dor ali na região, pode ter alguma ardência, né? Além disso, atrapalha na realização da higiene. Então, pode ter um pouquinho de vermelhidão na região, né? Pode acumular bactérias. Então, isso que é a sinéquia. Isso chega nesse ponto da adolescência? Não é algo que é visto lá no primeiro ano de vida, nos primeiros meses? Como que funciona? Normalmente, a gente faz diagnóstico, né? Quando ainda bebê ou criança pequena, né? É muito mais raro acontecer de chegar na adolescência, né, com ainda sinéquia. Já vi acontecer, tá? Mas é mais raro. Normalmente ali dentro do primeiro ano de vida ou quando ainda é em idade pré-escolar que faz o diagnóstico. Mas depende tanto da família saber o que é ou conseguir pelo menos perceber que tem alguma coisa de diferente e do pediatra perceber isso no exame físico ou o médico do posto. Perfeito. E quando a gente tem esse diagnóstico, o que vem pela frente? Normalmente o tratamento pode ser feito com uma pomada, né? Então existem 2 tipos de pomada que a gente pode utilizar. Uma é a base de hormônio, né? Outra é a base de corticoide. Então seria como se fosse a mesma pomada que se usa para tratar a fimose nos meninos, né? Inclusive a gente costuma dizer que a sinéquia é a fimose da menina, né? Então a mesma pomada que utiliza nos meninos a gente pode utilizar nas meninas e normalmente resolve com a pomada. Quando não resolve, aí sim que a gente precisa indicar algum procedimento. Normalmente, se é assim, um bebezinho pequeno ou uma criança que não é tão sensível assim à dor ou que deixa examinar, a gente consegue fazer o procedimento no consultório mesmo, né, com uma pomada anestésica. Mas naquelas crianças que têm um pouquinho mais de medo, sentem um pouco mais de dor ou são um pouquinho mais receosas ali com o nosso exame e com o procedimento, aí a gente acaba tendo que fazer no centro cirúrgico mesmo, né, com uma sedação. E aí como que é realizado esse procedimento? O procedimento em si, ele é bem simples, né? Às vezes, né, esses que a gente faz no consultório, até mesmo com um cotonete, com auxílio da pomadinha, a gente vai desfazendo, é uma aderência que fica ali, a gente vai desfazendo a aderência. Esses que estão bem mais grudados, que a gente precisa fazer no centro cirúrgico, às vezes a gente precisa utilizar o cautério, outras vezes, né, com a pomada e o cotonete a gente consegue desfazer. E como que é a recuperação e tem a possibilidade de voltar a colar ou não? A recuperação depois do procedimento costuma ser rápida, né? Questão de, assim, normalmente no dia a criança sente um pouquinho de desconforto, no dia seguinte já não sente mais, né? Já pode voltar para a escola, para as atividades e tudo. E precisa passar alguma pomadinha? Então, por conta de poder voltar a fazer a sinéquia, a gente costuma deixar, né, a mesma pomadinha que ela utilizou antes, ela vai utilizar ali depois do procedimento por um tempinho para prevenir, né, que feche de novo. Mas assim, a pomada anestésica, a pomada de antibiótico, depois do procedimento, isso não precisa. Ah, que interessante. E aí, quando a gente faz todo esse procedimento, ele é um procedimento que leva um tempo ou é algo mais rápido? É mais rápido, né? É algo bem rapidinho mesmo, tá? E mesmo assim, se a criança precisa ir para o centro cirúrgico, fazer uma sedação para que a gente consiga resolver essa sinéquia, ela consegue ir para casa no mesmo dia, né? Só ali fica umas horinhas para recuperar da sedação e logo em seguida já vai para casa mesmo. E quando a gente pensa assim nesse diagnóstico, às vezes a gente sabe que passa, né? Porque pode ser alguma coisa meio leve, enfim, um pediatra que não estava tão atento, uma família que não tinha tanta informação. E aí, às vezes, pode acontecer de descobrir com algum tipo de infecção, porque a área não deveria ser daquela forma. E aí, sendo daquela forma, pode afetar em alguma questão assim? Pode ocorrer, né? Então, eu já vi casos, assim, que estava quase toda a região ali dos pequenos lábios fechada e a menina, né, foi descoberto o diagnóstico depois de infecção urinária.
tá? Não é tão comum disso acontecer. Normalmente se descobre no exame físico, né? Sem que tenha nenhuma complicação, como uma infecção urinária, né? Mas outra coisa que também pode ocorrer, né, é fazer uma pequena infecção ali da região dos pequenos lábios mesmo, da região da vulva mesmo, né? Isso por conta de retenção de xixi ali, de urina, de muco vaginal, que não consegue sair por conta de estar fechado, né? E pode fazer alguma irritação ali do local. Tá? E normalmente nesses casos, se é só irritação do local, a gente vai fazer um tratamento local mesmo, não precisa daí de antibiótico sistêmico, né? Antibiótico via oral, por exemplo. Entendi. Perfeito. Obrigada por dividir conosco tanto conhecimento. Espero que você tenha gostado. E aquilo, se você tem alguma dúvida, se você acha que tem algo que não está normal, busque ajuda, busque um profissional qualificado para te atender, para não deixar chegar num estágio mais agravado, enfim, que precise de mais intercorrências, né, doutora? Isso, exatamente. Obrigada e até a próxima. Obrigada, Mari. Agora nós vamos conversar sobre um assunto bem polêmico no universo aí dos casais, que é a libido no pós-parto. Com a Mari, a nossa ginecologista. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada, Mari, pelo convite. Muito bom ter você aqui para a gente falar ainda sobre esse assunto que os maridos às vezes não entendem, as mulheres ficam chateadas e se cobram, mas eu queria que você nos explicasse essa parte hormonal. O que acontece que realmente a gente vê que não tem essa vontade da parte feminina no pós-parto? Mari, falar sobre libido, né, sobre desejo sexual, é uma coisa muito presente no meu dia a dia. Eu realmente fiz uma especialização, uma pós-graduação em sexualidade em 2019, porque essa queixa era muito presente. Era coisa, claro que era uma amostra da minha realidade, ali do meu consultório, mas eu via que isso era muito presente. Era toda semana, cerca de 50% das pacientes relatando que não queriam, ou que não estava bom, ou que não tinham desejo, ou que não chegavam no orgasmo. E eu percebi que isso era uma queixa absurda, né? Eu falei, como é que pode um lado, né, de repente o lado masculino ter pouca queixa disso e o lado feminino ter tanta, né? E aí eu entrei bastante nesse mundo e agora, fazendo mais pré-natal, acompanhando as gestantes, eu vejo como isso está presente. O que é a libido? Libido é desejo, é vontade e disposição de entrar em qualquer situação da tua vida. Então, é libido para fazer exercício físico, libido para trabalhar, é o desejo. Só que a libido há alguns anos já vem sendo direcionada mais para a parte sexual mesmo. Então, assim, a libido é a vontade e a disposição que a gente tem para entrar nessa relação sexual. É muito cruel até a gente falar sobre libido no pós-parto. Como que a gente vai falar sobre isso no pós-parto, né? Se a gente está mudando toda hormonalmente, mudando a nossa posição social, porque antes a gente era a gente por nós mesmos e agora tem aquele bebezinho, está aprendendo a ser mãe, está aprendendo a ficar à noite sem dormir, a maioria das mulheres, aprendendo a amamentar, porque amamentar não é fácil. E isso tudo vem, como é que eu vou ter esse desejo, esse ímpeto de entrar numa relação? Então, assim, tem alguns fatores que influenciam. Hormonalmente, o que é? Então, a gente está realmente num momento pós-parto, ali, principalmente nos primeiros 6 meses, de uma diminuição dessa ovulação. Principalmente mulheres que amamentam, a gente está com a nossa ovulação inibida, e aí isso diminui também o pico da testosterona, porque a gente não está ovulando, isso diminui nosso desejo, tem muitos hormônios que deixam realmente sem vontade de entrar na relação, e as mulheres que ainda entram na relação, ocorre até o ressecamento vaginal. Então, hormonal, o nosso corpo ele não quer que a gente entre na relação naquele momento, porque a nossa cabeça está voltada para um outro momento de vida, né? E falando em órgão sexual, o órgão sexual é o cérebro, não existe outro. Então, quando a gente parte daí, entendendo que o órgão sexual é o cérebro, a gente entende o momento de vida que a gente está. Então, é muito esperado que se eu estou num momento que eu estou voltada para entender o meu bebê, para atender essas necessidades, para entender que a minha rotina mudou, para entender que a minha função social está diferente, eu também entendo que eu não vou estar tão voltada a ter relação nesse momento, né? E talvez a gente seja daí um pouquinho mais gentil com a gente mesma. Então, é entender que esse órgão sexual é mente. E aí a gente entende
muita coisa. Por exemplo, quando uma mulher está muito voltada para o trabalho dela, ou eu tenho várias pacientes minhas que, saindo um pouquinho da maternidade, mas que estão voltadas para o mundo acadêmico, estão em momento de doutorado ou momento de mestrado, elas ficam, Mari, minha libido. Daí eu penso assim, calma. Tu tá voltada agora, tu tá com muita vontade de acordar cedo, fazer exercício, ou de seguir uma dieta? Não, eu tô muito voltada pro meu estudo, eu tô muito voltada pro meu trabalho. Então, na verdade, se a gente conseguir entender e ser um pouquinho mais gentil com a gente mesmo do momento que a gente está vivendo, isso já é uma grande questão. Então, a gente tem aí hormônios que não querem que a gente entre numa relação, momento de vida, e o nosso cérebro está inebriado com outro momento, né? Então... E sobrecarga, né? E esse é um terceiro ponto muito importante. Sobrecarga de função. Então, principalmente mulheres que não têm um apoio, uma rede de apoio para contar nesse puerpério e com falta de apoio da parceria. Né? Se é um parceiro ou uma parceira que não entende, que não acompanha, realmente daí vai ficar mais difícil ainda querer sair desse mundo que a gente está mergulhada para poder sair e poder entrar numa relação sexual, né? E a gente sabe que existe uma cobrança e a própria mulher já se cobra. A maternidade já faz com que a gente se cobre em cada passo. E daí tem mais essa cobrança de entrar novamente numa vida sexual ativa, porque tu tens um bebê, tu estás às vezes passando até por uma depressão pós-parto, não tens tudo isso que você citou, não tem cabeça. Então, como seria bom se os casais se preparassem para isso também e entendessem, olha, vai mudar. Isso. Vai mudar e quanto mais você cobrar essa mulher, mais distante você vai deixar ela de voltar para uma vida sexual ativa. Mari, eu costumo falar isso no pré-natal, assim, de lembrar e entendê-los que eles estão em outro momento, sabe? Que vão entrar em outro momento e que essas fases vão acontecer no decorrer do relacionamento, né? Seja por maternidade e paternidade, seja por estar entrando numa menopausa, seja num período que saiu de um emprego. Então, vão ter momentos em que a nossa energia não vai estar voltada para a libido, né? Só que o principal ponto tem que ser o diálogo, não adianta. E é isso que falta. Fica difícil, às vezes, um casal que nunca teve um diálogo, que nunca teve uma liberdade, aí, nesse momento, com uma criança que mexe bastante algumas estruturas, ter essa conversa nesse momento. Aí, realmente, ela é válida, sempre é, mas não vai ser o momento mais fácil, né? Mas ela é sempre válida. Então, tentar já ter essa conversa antes, sabe? Olha só, pode ser e provavelmente a nossa vida vai mudar um pouco, nossos focos vão mudar, mas fica tranquilo, que as coisas vão voltando. Não necessariamente a ser igual a antes, mas é que aí entra um ponto que eu acho muito importante. A gente entender que a gente vai mudar. Eu costumo dizer no consultório assim, que a gente aceita, parece, o envelhecimento em muitas partes, né? Por exemplo, eu não consigo mais fazer tanto esporte 3 vezes ao dia e no outro dia tá bem. Ou não consigo sair para uma festa até às 6 da manhã, acordar e trabalhar. Eu não consigo mais. Parece que todo mundo aceita. Mas quando a gente fala de sexualidade, ninguém aceita, né? Parece que assim, tá lá, de repente, com os seus 30, 40, 50, 60 anos, mas querendo ter relação sexual na mesma intensidade, na mesma frequência, que de repente aos 18 isso não vai acontecer, né? Enfim, porque preocupações tem, hormônios mudam realmente com o passar do tempo. Então, talvez a gente também ir entendendo esse momento que a gente está, percebendo o que é qualidade, tá? Isso é muito difícil de trazer para as pacientes, porque elas falam para mim, Mari, nem uma vez, ou uma vez por semana, uma vez por mês. Eu falei, gente, não existe realmente isso. Né? É o que traz satisfação para cada parceria. Então, é um casal que uma vez por semana tá ok, ótimo. Um casal que 3 vezes na semana, ótimo. Um casal que uma vez no mês e eles estão super satisfeitos, tá ótimo. Então, por isso que eu falo muito de diálogo. Precisa ter essa conversa. Eu tento fazer isso, trazer já no pré-natal, meio que antecipar que pode ser que isso aconteça. Na consulta de pós-parto, eu volto a frisar, né? Porque privação de sono, que muitas pessoas passam pelo sono do bebê, pela adaptação de amamentação,
o cansaço no outro dia, o estar ali com a pessoa 24 horas por dia, às vezes quando os dois conseguem estar juntos nesse período puerperal inicial, ali nos primeiros 30 dias, às vezes fica mais intensa ainda a convivência, e a gente às vezes está estressado, tu vai estressar com quem? Quem está ali do teu lado, né? Não vai estressar com o bebê, não vai estressar... E acaba sempre sendo aquela pessoa primeira que tu tens a atitude. Então, é isso. Daí, tá o dia inteiro assim, de picuinha, dificuldade. Não, mas aí vou virar uma chavinha e vou querer ter relação. É difícil. Mari, adorei. Obrigada por dividir conosco informações, por trazer um pouco do seu conhecimento. Eu sei que tem muito mais aí, mas é aquilo, a gente guarda um pouquinho para consulta, claro, né? Com certeza. Então, é importante lembrar que todas essas informações, todas essas dúvidas, você pode marcar uma consulta, falar direto com uma médica e ter aí bastante informação para poder ter esse diálogo com o seu parceiro, né, Mari? Com certeza. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Vamos falar sobre dor crônica com a nossa médica de família, a doutora Carol. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Carol, o que a gente precisa entender sobre dor crônica? O que é dor crônica? O que a gente faz com essa dor crônica? Então, acho que primeiro a gente tem que entender o que é dor, né, Mari? Porque tem gente que fala que dor é coisa da cabeça, né, que não é real. E a gente tem que primeiro deixar claro que toda dor é real, né? E a dor que eu tenho é diferente da dor que tu sente. Só tu vai poder dizer qual é o grau da tua dor, qual foi a pior dor que tu teve na vida, né? Tanto quando a gente vai avaliar a dor, a gente sempre pergunta assim, numa escala de 0 a 10, sendo 10 a pior que teve na vida e 0 sem dor, qual é o grau da tua dor? Porque é algo muito subjetivo, a gente não tem nenhum equipamento para medir, né? E a definição da dor, inclusive, fala que a dor é uma experiência sensitiva e emocional, né, associada a uma lesão tecidual ou não, porque a gente pode sentir dor sem ter uma lesão de fato ali no local onde está sentindo dor. Nossa, essa explicação foi muito importante, porque é bem isso, né? Não tem como medir qual é a dor. Então, a gente tem que perguntar para aquela pessoa para conseguir entender. E é verdade, porque cada um sabe da sua dor. Eu tô com enxaqueca. Eu também. Não, mas a minha é muito mais forte. Não tem como comparar a dor. Cada pessoa sabe, né? E quando a gente pensa em dor crônica, Carol, tem lugares, partes do corpo em especial ou é qualquer dor que a pessoa sinta, dor na cabeça, dor no estômago, dor nas costas? É qualquer dor, né? A gente tem... A dor, na verdade, é um sinal de alerta, né? Que alguma coisa está errada. O problema é quando ela passa do tempo, né? Por definição, acima de 3 meses, a gente já considera qualquer dor crônica, né? Porque o corpo está com alguma dificuldade ali em sinalizar que ou a lesão melhorou, não é mais para ter dor, né? Ou está com dificuldade de realmente corrigir ali a lesão, né? E é interessante a gente falar também que não existe apenas um tipo de dor, né? Como você falou, a gente tem a enxaqueca, tem a dor no estômago, né? Mas a gente tem também dores que têm problema físico. Quando a gente fratura, a gente tem dor, né? A gente chama essa dor de dor nociceptiva, né? Mas a gente também tem a dor quando a gente tem, por exemplo, uma herpes zoster, que a pessoa depois fica com dor ali no local para sempre, digamos assim, né? Porque afetou um nervo. Então, é o que a gente chama de uma dor neuropática, que também acontece com as pessoas que têm diabetes, que acaba lesando os nervinhos ali do pé, que a pessoa não sente direito o pé e também tem dor, né? É uma dor que não foi provocada por uma batida, alguma coisa assim, mas é uma dor, né? E também tem a dor, daí é mais difícil de fazer diagnóstico, que é a que a gente chama de nociplástica, que é a dor da fibromialgia, que hoje em dia está se tornando mais comum o diagnóstico, né? Que é uma dor que daí tá problema no sistema nervoso central ali, né? Do local onde a gente percebe a dor, né? A gente não tem uma dor que a gente faz exame, tudo que é tipo de exame não acha um foco ali, não, é a cartilagem do joelho que está causando dor, não tem. Os exames de imagem tudo normal, os exames de sangue tudo normal, mas a pessoa sente dor. E a gente tem que acreditar que ela sente, né? E aí, o que faz? A gente tem vários tipos de tratamento, né? Desde os analgésicos, que a gente usa para todo tipo de dor, né? Existe o uso de medicamentos antidepressivos também para dor, né? O pessoal não entende muito, por que eu vou tomar um medicamento antidepressivo se eu não tenho sintoma de depressão, né? Porque acaba atuando no mesmo setor ali do cérebro para amenizar essa sensação de dor,
né? É como a gente estivesse ensinando para o cérebro uma nova interpretação disso que ele interpreta como dor. E quando a gente pensa aí nesses 3 meses, como você falou, sinto há 3 meses enxaqueca, sinto há 3 meses dor lombar. Então, daí é considerado uma dor crônica. Uma dor crônica, né? E aí a gente tem que buscar um tratamento ou essa pessoa vai viver com essa dor para sempre? A gente tem que buscar um tratamento, né? A partir do momento que a gente fala em dor crônica, é uma doença crônica não transmissível, que se enquadra no mesmo da diabetes, da pressão alta. Então, se a gente toma remédio quando tem pressão alta, para dor crônica a gente também vai tomar remédio, fazer outras medidas, né, para melhorar. A gente não vai viver com essa dor crônica para sempre, assim como a gente não vive com a pressão alta para sempre, né? E tem algo que a gente falou muito e sempre fala também, que são os hábitos, né? Exato. As mudanças na alimentação, atividade física e muitas dores crônicas estão ligadas ao sedentarismo, né, Carol? Exatamente, né? Inclusive, quando a pessoa tem dor, né? Tem muita gente que pensa assim, eu tô com dor na lombar, não vou mais fazer atividade física nenhuma. Isso só vai piorar, né? São raros os casos que realmente tem que ficar em repouso. Então, quanto mais a gente conseguir incluir atividade física no nosso dia a dia, mais movimento, mais a gente vai estar se protegendo de desenvolver essa dor crônica e também vai fazer parte do tratamento, né? Porque a gente pensa, o corpo não foi projetado para ficar parado, né, Carol? Exatamente. A gente precisa estar em movimento, porque senão vai ficar tudo, as engrenagens, as articulações... Isso, vai ficar tudo atrofiado, né? As nossas articulações, elas produzem o líquido através do movimento, né? Para funcionar bem. Então, se a gente para de movimentar, vai realmente ficar ali crack, né? E a gente pensa aí na enxaqueca, as pessoas bebem pouca água, se alimentam mal, se estressam muito, usam muita tela. E daí, eu estou há 3 meses com dor, mas nesses 3 meses elas fizeram as mesmas coisas, muitas vezes, para chegar nessa dor. Claro que às vezes tem outros motivos, mas eu acho que tem que ir eliminando. Isso, né? A primeira parte da avaliação é realmente ver como é que tá o dia a dia dessa pessoa, né? Se está tomando água, se está comendo direito, né? Se não está comendo só besteira, que também vai agravar a enxaqueca principalmente, né? Tem o chocolatinho ali, o vinho que agrava, né? Se essa pessoa também está dormindo bem, né? Porque a relação da dor com o sono, ela é muito íntima. Se a pessoa dorme mal, ela tem mais dor. E se ela tem dor, ela vai dormir mal. Então, é um ciclo ali que a gente tem que quebrar de alguma forma, né? E é engraçado porque aí entra a questão da insônia. Eu não consigo dormir bem. E daí, então, vira esse ciclo, bem como você falou, assim, a pessoa dorme mal, ela acorda estressada, ela acorda com dor, mas aí ela tem insônia, e daí ela já projetou aquilo na mente dela, e é o que vai acontecer, e a dor crônica vai começar em tudo quanto é parte do corpo, daqui a pouco, né? E tem que buscar a Carol para achar a solução desses problemas, porque viver com dor não é certo. Ninguém merece. Ninguém merece. E não é o que as pessoas devem aceitar. Já acostumei a viver com essa dor. Eu acho, quando eu escuto isso, me dá calafrios. Porque ninguém merece viver com dor, né, Carol? Sim. E hoje a gente tem muitas técnicas para tentar resolver esse problema, né? Não diga assim que a pessoa com dor crônica vai ficar 100% sem dor. Mas com uma qualidade de vida melhor é possível, né? Adorei, Carol. Obrigada por dividir tantas informações e até a próxima. Nada, Mari. Até mais. Agora a gente vai falar sobre um assunto muito gostoso, sobre um assunto que eu amo falar, que é Espaço Kids. A gente tem aqui uma empresária incrível, a Lelê, proprietária do Passeio Kids, Caplates, Primavera e Top Market, é isso? Isso. Bem-vinda ao Minuto Mamãe Bebê. Obrigada. Lelê, conta um pouquinho para nós, então, da história. Como que surgiu o Passeio Kids, para a gente entender. Também depois a gente falar um pouquinho sobre cada uma dessas unidades incríveis. Perfeito. Então, vamos lá. O Passeio Kids nasceu como um evento que acontecia lá no Passeio Pedra Branca, em 2015. Ele aconteceu pontualmente durante 6 situações distintas, onde a gente, na época, fechava o espelho d'água e oferecia atividades esportivas, recreativas e oficinas para o público passante.
né? E ele se repetiu. Eu, na época, trabalhava na Unisul, era coordenadora do curso de Educação Física lá. Então, a gente envolvia muitos professores e alunos, e aí nasceu essa proposta pedagógica com um ambiente educativo e seguro para que os pais pudessem deixar as crianças enquanto curtiam as atrações do passeio. E aí, mais tarde, em 2018, eu saí da universidade e a gente já vinha conversando sempre para montar uma estrutura do Passeio Kids fixo, né, permanente. E aí veio a intenção de abrir aí no Passeio Primavera, né, em 2019, em março de 2019. Então, a gente abriu, muito baseado nessa essência, né, que era com uma proposta pedagógica diferenciada, que trazia atividades atrativas para as crianças, inicialmente até 12 anos. Né? Então, a gente tinha um espaço grande lá no Passeio Primavera, tinham 700 metros quadrados, com uma tenda grande, com espaço ao ar livre. Então, começou com essa proposta. E aí, depois, ele foi tomando um outro formato. Em 2021, a gente mudou de espaço, aí num espaço físico, coberto, né? E com um projeto específico como brinquedoteca e casa de festas em 2021. Né? Então, desde 2021, aí a gente entrou de maneira mais assim, específica na área de festas também. Né? Porque a gente entendeu que esse misto era importante para o fortalecimento como empresa mesmo, né? Para um equilíbrio econômico-financeiro, mas também como produto, né? Porque um produto retroalimenta o outro. Então, casa de festa, brinquedoteca, muitos clientes vêm da brinquedoteca, muitos vêm, experimentam a festa e veem o tipo de experiência que a gente traz para a criança e para o adulto, e aí vem experimentar como brinquedoteca. E aí, então, em 2022, a gente abriu aí no passeio, o Passeio Kids Top Market, que fica no centro da cidade, né, no centro de Florianópolis. E em 2022, finalzinho dele, a gente começou as tratativas com a W Queires daí para abrir no Caplatz. Né? E esse projeto último aí foi pensado com muito cuidado, baseado também nas experiências que a gente teve no Passeio Kids Primavera e no Top Market, e com um projeto que foi desenhado pela Tati Rie, e baseado muito nessa nossa experiência, né? Então, a gente trouxe tudo de melhor, assim, pensando sempre na segurança, na proposta pedagógica e muito no nosso propósito e cultura como empresa mesmo, que é crianças felizes e pais tranquilos. Então, isso é o que nos direciona e determina todas as nossas ações dentro da empresa, assim, e a equipe tem isso de forma muito clara, né? Para isso, a gente usa 4 pilares inegociáveis que são norteadores das atitudes de toda a equipe. Né? Que é, em primeiro lugar, a gente traz a segurança, depois a gente traz o acolhimento, depois a diversão e, por último, a gente traz a eficiência. Sensacional. Não, e o legal entender a forma como começou, né? E a evolução em cada projeto, porque a gente está pensando aí, começou ao ar livre, teve a primeira casa fixa, um segundo endereço, e aí agora chega um terceiro endereço com todas essas experiências acumuladas ao longo desses anos, e pessoas, e tudo que vocês viram nas festas de aniversário, no dia a dia, nas brincadeiras, ideias. E então hoje a gente tem uma terceira unidade em São José, 2 em Florianópolis. E a gente tem como ver a qualidade que todas têm e a experiência dos profissionais que vocês colocam ali dentro também. Então a gente sempre... obviamente, eu como uma frequentadora de Espaço Kids já conheço. Então, assim, de ver a criança falar, mamãe é muito bom, a titia é muito legal. Então, saber que realmente vocês colocam em prática o que você fala. Eu acho que vem isso muito, assim, na época, quando eu comecei a pensar nessa proposta, né? Eu tinha os meus 2 filhos pequenos, né? O Bernardo e a Isabela eram pequenos, hoje já estão maiorzinhos, mas eu pensava sempre assim, como é que nós vamos pensar num espaço onde a gente possa deixar com segurança e permanecer tranquilo, né?
E eu acho que essa essência vem muito de dentro, e por isso ela fica tão assim latente, né? Tanto eu quanto o Rafael, que é o meu sócio, somos formados em educação física, depois fizemos o mestrado, doutorado de gestão, mas a nossa raiz é muito a educação física, né? E com a nossa experiência na universidade, formando muita gente dessa área, eu acho que a gente trouxe isso assim, bom, qual é a importância dos profissionais que estão à frente das atividades terem uma formação, terem uma experiência, terem um embasamento. Então, a gente procura trazer profissionais das áreas de educação física e pedagogia, né? Temos algumas exceções, alguns das artes, que também trazem uma proposta, um equilíbrio, né, para a proposta, né? A gente percebe muita diferença. Então, a gente tem muito recreador, que geralmente vem da educação física, dessa área da recreação, que tem uma energia, que traz uma atividade, e a gente tem muito o pessoal da área da pedagogia, que traz o cuidado, a atenção, a forma calma de falar, a segurança, né? Então, eu acho que essa junção é que traz esse diferencial que é muito difícil de fazer, né? Eu acho que esse jeito de fazer é algo que é fruto dessa história, dessa essência, sabe? E que a gente não para, né? De trazer, de pensar, de trazer treinamento também, que é requerido todos os dias na nossa rotina da empresa, né? Lelê, adorei. Obrigada por falar um pouquinho para nós sobre esses 3 espaços incríveis. Eu quero conhecer um pouco mais. A gente vai falar sobre festas de aniversário e eu tenho certeza que tem muito mais ainda para a gente abordar. E se você não conhece, já anota aí. Tem 3 lugares incríveis para você conhecer. Passeio Primavera, Top Marketing e no Caplates. As crianças vão adorar, eu tenho certeza. Lelê, obrigada. Até a próxima. Obrigada, Mariana. Estamos no mês de outubro, é claro que a gente vai falar sobre saúde da mulher, sobre esse cuidado. A gente sabe que o Outubro Rosa, a gente fala muito sobre câncer de mama, mas a gente também tem que falar sobre a saúde da mulher num todo. Eu trouxe a Andréia, nossa fisioterapeuta pélvica aqui. Bem-vinda novamente. Obrigada. Muito bom ter você aqui. Obrigada, estou muito contente. Meu amor, então conta para nós o que a gente precisa entender sobre a saúde da mulher e a fisioterapia pélvica. Qual é essa relação? Isso que eu quero compreender. Okay. A fisioterapia pélvica, bem como a saúde da mulher, ela abrange várias questões, né? Nós tratamos praticamente 70 patologias. Parece assustador, né? 70, porque a gente pensa assim, fisioterapia pélvica na gestação. São uma delas. 70. Uma delas. E aí a gestante pode trazer várias questões ali, vários diagnósticos além da gestação, do todo o preparo para o parto. Então, a gente tem várias doenças associadas aos músculos, né, da região pélvica, as disfunções, tanto masculinas como feminina, de trato urinário, sexual, né, a dor, que é muito relacionada a várias doenças também, e as grandes cirurgias baixas, que a gente chama, né, no trato sexual, o aparelho urinário também. Então, traz o paciente para nós fazer os tratamentos, que são diversos. Quando a gente pensa na saúde sexual da mulher, na fisioterapia pélvica, o que a gente pode falar? O que é mais comum, mais recorrente e o que vem de tratamento, de melhoras? O que chega de novo? Porque a gente sabe que em todas as áreas estão sempre fazendo estudos, enfim, o que vem de novo para esse universo? Dentre tantas disfunções que nós recebemos no consultório diariamente, né, nos tratamentos clínicos, a dor pélvica crônica associada à sexualidade é uma que tem bastante assuntos, né, nesse meio. Você encontra bastante mulher com essa reclamação, então, de dor na relação. Sim, hoje é muito procurado também para os tratamentos, né, da fisioterapia pélvica, abrange muitas mulheres na questão sexual, que é a dispareunia e o vaginismo, que são assuntos bem falados, bem recorrentes e são um pouco parecidos. E às vezes as pessoas se confundem também. Saber, o que eu tenho em outro, um diagnóstico às vezes duvidoso. E você podia explicar um pouquinho para nós sobre cada um? Sim. A questão do vaginismo, ela relata uma dor que a mulher não consegue ter nenhum tipo de relação.
ela também não consegue usar um simples absorvente interno. E ela tem bastante dificuldade para fazer um exame ginecológico, por exemplo. Que aí a dispareunia, ela tem dor na relação, mas ela consegue ter relação. Às vezes ela tem uma dispareunia superficial ou mais profunda, mas ela tem dor, geralmente por 3 meses ou mais. E a gente usa uma classificação na avaliação, né, o tempo que essa mulher, a queixa dela, o que levou ela ao consultório. Então, ela consegue ter relação, mas a incomoda muito. E aí isso é recorrente, né? E aí o que a gente pode propor para essas pacientes para melhora? Quais os tratamentos que a gente tem à disposição? Então, a gente tem alguns tratamentos são multidisciplinar, porque a gente precisa também, claro, do médico e da psicóloga. E a gente trabalha com várias questões. Geralmente essas mulheres trazem um trauma de dor. Pode ser uma cirurgia, um pós-cirúrgico, pode ser um abuso. Está muito, digamos assim, na história delas, nas queixas dela, educação. Uma educação muito rigorosa e até uma educação religiosa. Então, tem vários fatores que podem estar diretamente ou indiretamente ligado a esse trauma, vamos falar assim. Por isso que é importante que a psicóloga esteja junto. Sim. Mas dentro do consultório da fisioterapia pélvica também tem técnicas que vocês aplicam? Sim. A gente trabalha muito essa dessensibilização da questão sexual, do corpo, do autoconhecimento, do toque. E, claro, muitas conversas. Nós falamos sempre que nós somos também psicólogas, né? Com certeza. E então a gente tem muito isso. Primeiro, como eu chego nessa paciente se ela não consegue deixar tocar. Às vezes nem o médico consegue avaliar. Então eu tenho que fazer toda essa quebra, né? E trazer ela. Então, assim, geralmente na primeira, na segunda sessão, eu nem consigo tocá-la. Também eu não quero assustá-la. Então a gente tem todo um mecanismo, né, de tratamento que a gente começa. E também mudando algumas questões de comportamento dela. Muita conversa, deixamos à vontade, trabalhamos toda a questão de terapia manual. E alguns aparelhos que a gente usa, como eletroestimulação para relaxamento, nada internamente no início, depois com a colaboração dela, sim, e acontece todo um desfecho. Né? E praticamente os tratamentos são assim, vamos supor, quase 100% completos no final desse tratamento. Né? Que legal, deve ser muito satisfatório quando a gente pensa na saúde da mulher, quando a gente pensa em cuidar da mulher, saber que vem muito trauma, vem muitas questões aí da mulher realmente não conseguir sentir prazer e através da fisioterapia pélvica, através de muita conversa, de muito conhecimento, às vezes a mulher nunca se viu, nunca se tocou. Exatamente. Então, fazer toda essa quebra e para que ela consiga ter uma vida sexualmente feliz, saudável. Que fantástico, né? Sim. Então, essa questão do vaginismo, a dispareunia, é um tipo de dor pélvica, existem outros. Tá? Em 2013, saiu no livro sobre tratamentos, né, sobre diagnósticos e tratamentos, que essa dor, mudou um pouquinho o nome, né? Então, às vezes, eles confundem, assim, o novo, que a gente chama de dor-trato, né? Trato gineco, mas é a mesma coisa, é a dispareunia ou o vaginismo, só que elas são coisas muito parecidas e elas estão dentro desse nome, dor, trato, né, urogineco, que mudou um pouquinho o nome, assim, mas algumas pessoas têm dúvida, só que é a mesma coisa. A gente ainda continua explicando para os pacientes a diferença de cada coisa. E quando a gente recebe a paciente com as queixas, a gente precisa entender o que ela tem. Se ela tem uma dispareunia ou ela tem um vaginismo. Aí que a questão, na avaliação, isso vai ficar claro, e também nas queixas dela.
Então, às vezes, elas acham que eu consigo ter relação, porém eu tenho dor. Então, ela tem uma dispareunia, ela não tem um vaginismo. Adorei. Obrigada. Obrigada. Por trazer tantas informações para nós, por dividir tanto conteúdo e até a próxima. Até a próxima, obrigada. Agora vamos para o quadro que eu amo, mitos e verdades na ginecologia, com a nossa ginecologista maravilhosa, Dani. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Tá preparada? Claro. Vamos lá, então. Tomar pílula anticoncepcional por muito tempo causa infertilidade, mito ou verdade? Mito, Mari, mito. É um mito muito comum no consultório, tá? E o que muitas vezes acontece, né? Com o passar do tempo do uso do anticoncepcional, então quanto mais tempo essa mulher toma anticoncepcional, é comum que ela diminua o fluxo menstrual e algumas mulheres até parem de menstruar. Então, isso por muito tempo foi associado à infertilidade. Mas isso é um mito, isso não é real. A maior parte das mulheres, por exemplo, está tomando pílula anticoncepcional por 5, 10, 15 anos. Essa mulher para de tomar uma pílula anticoncepcional, o uso de uma injeção, porque ela quer engravidar, por exemplo, tá? A partir do momento que você parou de tomar esse hormônio, o teu corpo pode voltar a ciclar e você volta a ser fértil, né? Que até então você não estava ciclando, que a gente fala. Então, é um mito. Então, pode ficar tranquila, tomar um anticoncepcional, fazer o uso de um hormônio é opcional para essa mulher. Então, a partir do momento que você opta por tomar um anticoncepcional, quando você para de tomar, a tua fertilidade retorna. Perfeito. Biquíni molhado tem relação com corrimento ou infecção urinária? Mito ou verdade? Olha, verdade. Tá, então, claro que se a gente pensar em todas as causas de um corrimento, por exemplo, de uma candidíase, de uma vaginose, de um sintoma, de uma coceira, é muito mais amplo do que só usar um biquíni molhado, tá? Agora, se essa mulher está com frequência de corrimento, de coceira, de odor, a gente orienta que ela não fique muito tempo com o biquíni molhado, que ela troque, porque essa umidade pode sim ser porta de entrada, pode proporcionar que ela tenha algum sintoma por causa dessa umidade aí. Perfeito. Mulher deve usar protetor diário para não ficar com a calcinha suja? Mito ou verdade? Ai, gente, pelo amor de Deus, parem com esse protetor diário. Eu odeio, tenho pavor. Mito, então? Olha, mito, a gente não... O que é interessante, né? As pessoas deram o nome do protetor diário de protetor. Tu vai te proteger contra o quê? O que está acontecendo? Não tem nada acontecendo. Isso, tá se entendeu? Protegendo do quê? Isso, não tem nada para se proteger, né? O que a gente tem que entender de uma vez por todas? A vagina tem uma lubrificação. Então, não existe isso de calcinha seca, né? Então, a gente tem que se acostumar que essa lubrificação vaginal é sinal de saúde, né? Então, por que você vai colocar um protetor ali? Parece que tem alguma coisa de errado, meu Deus, não pode entrar, não pode acontecer, não pode ser visto, né? Então, isso, culturalmente, isso é muito forte. Então, a gente pode optar por, eventualmente, usar algo, porque eu estou com sangramento de escape, porque eu vou viajar, né? As mulheres que têm incontinência urinária, elas podem ser usadas por algum motivo, mas no dia a dia, você sem sintoma nenhum, parem de usar esse protetor diário, pelo amor de Deus, gente. Não, e é interessante a gente falar, Dani, por exemplo, tá com escape de urina, tá? É o que tu precisa tratar. Perfeito, tu não precisa vai de uma avaliação. Ficar usando protetor cheio de produto químico que a gente sabe que muda tudo ali, né? O que é interessante, o que eu gosto de trazer em consultório, né? Se você não está habituado, porque isso é um hábito, né? Usar o protetor diário é um hábito. Se você for 10, 15, 20 anos atrás, isso não existia, né? Então, foi mais um produto que trouxeram aí. Então, é um hábito, a mulher que usa isso todos os dias. Para quê? Qual é a sua necessidade? Se tem algo de alterado, tu precisa de uma avaliação e tu precisa de um tratamento. Agora, se tu não tem nada de alterado, para que tu vai usar isso? Então, os protetores diários, eles têm, assim como os absorventes convencionais, tem uma série de produtos químicos ali, tá? E que fazem mal pra gente, sim. Muitas mulheres têm coceira, odor vaginal por causa desse produto que existe aí nos protetores diários. Então, culturalmente, a gente não tem nenhum motivo pelo qual a gente precisa usar. E se você não consegue ficar sem, faça uma transição. Troque esse protetor diário comum, que a gente compra aí, né? Troque ele por um absorvente de pano. Então, a gente encontra hoje, em alguns lugares, na internet, a gente encontra tamanho pequenininho, como se fosse um protetor diário, que ele é de tecido,
causa menos mal e você vai se habituando nessa transição. Conforme você vai fazendo a troca, tu mesmo vai percebendo que, cara, não há nenhuma necessidade de usar esse protetor diário. Protetor diário, se proteger todos os dias do quê, gente? Então, assim, a gente também precisa começar, a gente como paciente precisa começar a exercer o raciocínio do porquê que as coisas são inventadas, por que a gente usa isso, qual a necessidade real disso. Vamos para a próxima. Anticoncepcional engorda? Ah, e essa é ótima. Então, na verdade, se a gente não se alimenta direito, se a gente não dorme direito, se a gente não faz uma atividade física, a gente ganha peso. Daí né? a gente coloca a culpa no anticoncepcional. Então, o que se sabe, né? Todo hormônio que você coloca para dentro do teu corpo, seja injeção, seja pílula anticoncepcional, geralmente nós temos uns 3 meses de adaptação do nosso corpo. Né? Então, esse corpo está recebendo o hormônio externo, recebendo o hormônio de fora, e ele vai perceber alguma modificação. Então, é comum que nos 3 primeiros meses, mais ou menos, que a gente começa um hormônio, que a gente faz uma troca de um hormônio, a gente pode ter retenção de líquido, tá? O que se aceita como normal, né? Entre 1, no máximo 2 quilos, que tu pode ter uma alteração ali. Mais do que isso, aconteceu alguma coisa. Então, se você for investigar essa mulher, ela pode ter iniciado um método trocado, mas algo no estilo de vida dela também modificou para que ela tenha tido esse ganho de peso, sim. Então, às vezes a gente fala, não, pílula anticoncepcional não engorda. Mas eu ganhei peso. Sim, eu não estou duvidando que tu teve ganho de peso. Porém, alguma outra coisa aconteceu ali juntamente com o início desse hormônio. Perfeito. Então, é um mito. É um mito, ok. Preventivo avalia corrimento? Depende, tá? O preventivo, ele pode avaliar corrimento, entre aspas, por quê? Porque para eu fazer a coleta desse preventivo, eu vou avaliar a secreção ou a lubrificação ou o corrimento dessa mulher. Então, sim, eu estou avaliando nesse momento. Agora, tu ir na consulta para coletar um preventivo, querendo saber qual é a causa do seu corrimento, é um mito. Por quê? Porque na coleta do preventivo, a gente está fazendo uma avaliação sobre células alteradas que podem causar câncer de colo de útero. É esse o objetivo atual do preventivo. Tá? Então, se a gente quiser saber por que eu tenho um corrimento, se eu tenho alguma infecção, se tem algo de errado acontecendo, eu preciso ir à consulta, preciso ser avaliada, olhado esse corrimento, coletado o preventivo quando há indicação, e se eu quero saber se existem outras infecções, existem outros exames, outros tipos de coletas semelhantes ao preventivo para avaliar. Mas, de uma forma geral, o preventivo não avalia corrimento. Perfeito, Dani, obrigada por dividir tanto conhecimento conosco, tanto conteúdo, adorei. Espero que você tenha entendido um pouco aí sobre mitos e verdades na ginecologia. E lembre-se, né, se ficar com alguma dúvida, se tiver algo a mais que você queira compreender, marque uma consulta, que nada dispensa uma boa avaliação presencial, né, Dani? Com certeza. Obrigada, até a próxima. Obrigada a você, até a próxima.